Vamos abrir a Escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao 16. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao 16. Diz assim a Escritura: Aconteceu que, estando ele numa cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo nos conduza na meditação desse texto sagrado. Que o Senhor nos faça saber pensar biblicamente e extrair do texto o seu significado. Nos ajuda, nos abençoa como igreja e aquieta o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em Jesus Cristo está todo o poder, não é, para demonstrações de sinais, maravilhas, prodígios, também pela pregação da palavra, ensino, vida de oração. O Senhor mostrou como o seu povo deveria viver, confiando nele, em meio às suas lutas, enfermidades, dificuldades espirituais, não é, em meio às suas muitas dificuldades, não é? Esse povo que Jesus chama para adorá-lo deveria reconhecer sempre a sua grandeza, o seu poder, o seu domínio. E claro, esse Senhor, Ele mesmo vai cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo, purificando as mentes e os corações, vai trazendo todo tipo de benefício para o meio da sua igreja, e essa, em resposta aos seus benefícios, passa a se voltar para Ele, divulgar o seu nome, orar, buscar a sua presença e ter vida reta. Aqui temos uma história, né, que apenas os sinóticos, os evangelhos sinóticos contam, né, Mateus, Marcos e Lucas. E Jesus, como fez na pesca maravilhosa, aqui também Ele demonstra o seu poder, como já havia mostrando desde o capítulo 3, em Cafarnaum, nos milagres ali ocorridos. Agora ele, de forma muito especial, contam os evangelhos sinóticos esse acontecimento do Senhor Jesus, não é? Como se deu ele curando essa pessoa aqui de uma terrível enfermidade. O texto, ele mostra, né, que Jesus cura esse leproso, ele cura um leproso. O versículo 12 vai nos mostrar que um leproso aqui vem até Jesus, esse leproso, né, e vê em Cristo a possibilidade de ser curado. Versículo 12: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Nem Mateus, nem Marcos identificam qual cidade era essa, apenas que Jesus estava numa das cidades do lago de Genezaré. Versículo 1, né? O lago de Genezaré é o Mar da Galileia, outro nome usado para o Mar da Galileia.
De repente, Jesus está numa daquelas cidades, ou caminhando no sentido de alguma, talvez. De repente veio à sua presença um homem coberto de lepra. Esse homem aqui, ele pode ser aquele citado em Marcos, capítulo 14, versículo 3, como Simão, o leproso. Jesus está ali em Betânia, na casa desse homem, né, e ali é onde é derramado sobre ele um bálsamo puríssimo. Né, Maria fez aquilo, como cita João, e na casa, provavelmente, né, não se tem segurança que é aquele homem, de Marcos 14, 3, mas de qualquer forma parece ser a mesma pessoa. Mateus e Marcos identificam esse homem, todos dois, como leproso somente. Lucas, sendo médico, ele deve ter feito uma investigação acurada sobre ele e mostra sua doença aqui, que ela estava no estado muito avançado e ele estava coberto de lepra, dos pés à cabeça, acometido com essa doença, não é? Todo o corpo dele estava assim. A lepra, hoje conhecida como hanseníase, é uma doença que muda a pele do doente, deixando-a insensível, ela fica lustrosa, inchada, com escamas. Por isso o nome lepra, né? São escamas que são formadas na pele. E em uma fase aqui avançada da doença, a pessoa começa a perder os dedos das mãos, o rosto começa a ficar deformado, se caracteriza como uma face leonina, né? A pessoa fica com uma cara de leão, fica monstruoso, né? Em Israel, pessoas assim eram consideradas impuras no ambiente do templo, né? Levítico, capítulo 13, capítulo 16. Depois, com o tempo, os judeus interpretavam que essas pessoas, elas eram assim por causa de pecados que cometiam, né? Diziam os judeus. Mas isso, claro, era uma interpretação equivocada. Não era por causa dos seus pecados, né? Se descobriu já a ciência descobriu que que ela vinha por exemplo, do tatu, né? O tatu era um animal que alguma coisa dele terminava disseminando essa doença, não é? Consequentemente, essa pessoa, claro, também o rato, né? A hanseníase. A pessoa ela era tirada da sociedade, elas eram rejeitadas, viviam ali em cidades de refúgios que recebiam essas pessoas, como Logibar, no Antigo Testamento, ou viviam nas cavernas, nos desertos, abandonadas pelas famílias. Eram pessoas rejeitadas por todos, porque todo mundo tinha medo de pegar essa doença, não é? Naturalmente, que deixava a pessoa toda deformada. E claro, chegava à morte, né? Achavam que era uma doença altamente contagiosa. Hoje se sabe que isso não é verdade. Seu contágio é muito pequeno com relação aos seres humanos, não é? De um para o outro. E pesquisas revelam que essa doença era algo, não é? Claramente a gente vê na internet, não é? Que essa doença causa todo tipo de estragos ao ser humano. Na época de Jesus não havia tratamento. Hoje existem tratamentos eficazes e a maioria dos doentes eles são curados. A maioria são curados, se recuperam com remédios potentes que conseguem vencer em muitos casos, dizem aqueles que comentam sobre essa doença, que em muitos casos ela é vencida. Mas na época de Jesus ela era muito forte, e na época do Antigo Testamento, em muitos momentos ela é falada. E esse homem, ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, não é interessante a atitude desse homem. O texto não fala como ele veio, de que forma, talvez ele tivesse com aquela capa que cobria o corpo todo, né? E que os mendigos da época usavam, né? E as pessoas largadas, ou que andavam no deserto também usavam aquela capa. E aquele homem, coberto de lepra, né? Naquela terror da alma, do corpo,
ele se volta para o Senhor. Marcos diz que Lucas usa a expressão aqui, prostrando-se, né? Marcos usa a expressão, se ajoelhou diante do Senhor. Mateus é mais enfático e diz que ele adorou o Senhor, ele se prostrou em adoração. Essa atitude poderia ser de alguém que reconhecia a divindade do Senhor Jesus Cristo. Esse homem poderia ser um judeu convertido ao judaísmo, como sugere o versículo 14. Jesus o manda comparecer no templo, né? Talvez ele aguardasse o Messias, ele fosse um convertido e foi acometido dessa doença. E vivia perdido por ali, esperando que o Messias voltasse um dia, né? Ou viesse a esse mundo. E de repente Jesus aparece, ele tem essa notícia e aparece e se prostra, atitude de adorador, de entender quem é aquela pessoa, quem é que está ali. Então ele se prostra, adora o Salvador, o Senhor Jesus, como Deus, né? Só se adora a Deus, e Jesus é Deus, homem, não é? Deus, o próprio Deus num corpo humano, e esse homem suplica. A súplica geralmente é uma atitude de desespero, né? De extrema aflição. Quando alguém está profundamente angustiado com sua situação física ou espiritual, ela suplica, ela não pede assim, não é de forma natural, ela pede suplicando, desejando a atuação divina na sua vida. Então o que ele faz aqui é uma súplica, um desejo intenso por causa da sua tremenda aflição, angústia, seu corpo tomado, seu rosto deveria estar totalmente deformado, já deveria ter perdido alguns dedos das mãos, que geralmente eram os dedos das mãos que eles perdiam, e deveria estar numa situação deplorável, extremamente deplorável. E ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele sabia do poder de Jesus, né? Se entende aqui da palavra que ele usa, Senhor, essa expressão é um reconhecimento da divindade de Cristo, como se ele dissesse, como se esse homem estivesse dizendo: eu sei quem tu és, Senhor, o Senhor dos céus e da terra, aquele que domina sobre tudo, sobre a vida, a morte, sobre a saúde e a doença. Senhor, ele usa a expressão hebraica, não é, se referindo a Deus, não é, para Cristo aqui, para Jesus Cristo. Então esse homem tinha consciência que se Jesus quisesse ali naquele momento, ele poderia ser limpo daquela doença, purificado, ele poderia ser, se Jesus quisesse, né? Ele entende que a autoridade pertence a Cristo de fazer ou de agir daquela forma, com aquela atitude. Claro que em Jesus está o poder para sarar alguém de qualquer doença, tanto física como espiritual. Esse poder pertence a Cristo, é Jesus que tem esse poder em suas mãos. Não é? Quando alguém afirma que Jesus tem esse poder, é um sinal claro que essa pessoa reconhece Jesus como Senhor, como Salvador, como bendito, aquele que viria, o Messias. E aqui esse homem revela isso. Mas ele espera uma resposta positiva ou negativa de Jesus, né? Senhor, se quiseres, se o Senhor quiser, o Senhor pode, né, me purificar, se o Senhor quiser. Humildemente, ele se volta para o Senhor e faz esse tipo de afirmação, ao mesmo tempo clamor aqui, súplica para ser curado daquela miséria. Quando nós nos voltamos para Cristo, qual é a nossa atitude diante dele? Nós somos indiferentes em nossas orações? Quando nos voltamos para o Senhor, claro que aqui literalmente esse homem está se voltando para o Senhor, mas nós nos voltamos para Jesus Cristo espiritualmente, né? Em oração. Quando nos voltamos para Ele com os nossos muitos pecados, nós temos consciência que o Senhor pode nos purificar? Temos consciência que Jesus Cristo pode nos trabalhar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser? Temos consciência a quem nos dirigimos? O Senhor da glória? Nós falamos com Ele arrogantemente ou nos prostramos diante dEle? Como é a nossa atitude quando Jesus é quem ensina, né? A gente ir lá no quarto, fechar a porta, escondidinho, quieto,
nos derramar diante do Senhor, né? Abrir o nosso coração, nos prostrar e suplicar por tantas coisas enfermidades espirituais que temos e, claro, enfermidades das pessoas que convivemos, né? Muitas pessoas em nossa igreja têm enfermidades e só o Senhor para curar, né? Só o Senhor para trazer cura com o seu poder. E se Ele quiser, Ele cura. A vontade está no Senhor, está nele. Mas nossa atitude como adorador é suplicar, nos voltar para Ele. Ele pode curar ou não as nossas enfermidades, ou as enfermidades dos nossos familiares, que aparentemente não tem cura, não tem jeito. Mas Ele é Senhor. Será que nos voltamos para Ele com essa confiança? Se Ele quiser, Ele pode mudar a situação nossa, tanto espiritualmente como fisicamente. Se for desejo dele, se for vontade dele, ele pode trazer alento. Ele já fez isso, né, nos purificando da nossa enfermidade espiritual. Quando ele nos regenerou, nos trouxe novo nascimento. Mas essa regeneração, ela é um processo e ela também vai acontecendo na vida do crente. Ela já aconteceu de uma vez por todas, mas ela também vai acontecendo. Nós vamos vencendo problemas diversos do nosso comportamento, da nossa alma. O Senhor vai nos purificando. Ele já fez isso, mas Ele continua a fazer na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Que o nosso clamor seja sempre a Ele, que a nossa súplica, nosso desejo de cura se volte para o nosso Salvador. Às vezes procuramos curas em muitos locais, isso não quer dizer que não devemos, não é? Com muitas pessoas, muitos especialistas e médicos, mas só quem pode de fato agir poderosamente é aquele que fez o corpo, é aquele que fez o espírito, é Ele quem pode curar as nossas enfermidades de fato. Esse homem provavelmente era um judeu convertido e aguardava a consolação de Israel, não é? Aguardava o Senhor Jesus Cristo. Essa súplica dele revela isso. Também o que Jesus falou para ele no versículo 14. Mas vamos lá. Jesus mostra a sua autoridade sobre a lepra. Versículo 13, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Conhecemos casos de lepra no Antigo Testamento, muitos, mas o caso de Miriam, a irmã de Moisés, não é? Também aquele oficial, não é, da época de Elias, Naamã, né, o Ciro. Jesus cita ele aqui, não é, no capítulo 4, versículo 27, não é? Na época de Eliseu, né? Naamã, o Ciro, foi purificado da lepra. Aqui temos esse homem, Jesus o toca. Levítico, capítulo 13 e 14, é ali que fala sobre a lepra, informa que quando alguém tocava um leproso, ele era considerado imundo. Mas claro que isso não se aplicava a Jesus, não se aplica a Jesus, né? Não se aplicava aqui ao Senhor. Seu toque era totalmente diferente. Ele jamais poderia ser contaminado, ao contrário, ele era a própria cura, ele era o Deus que cura, que age poderosamente. Então ele tocou. Quero, fica limpo, disse o Senhor. No mesmo instante, aquela doença dos pés à cabeça, aquele homem estava contaminado, ela desapareceu naquele exato momento. Claro que o poder de curar estava no Senhor, né? Estava nele, e é Ele quem decide a cura física ou a cura externa de alguém. É Ele quem tem poder sobre qualquer tipo de doença. É o Senhor quem age com poder. Podemos imaginar a alegria desse homem aqui ao ser curado de uma enfermidade tão maldita, né? Imaginamos esse homem voltando para casa, para os seus familiares, para a sociedade, purificado, curado. A alegria deveria ser extasiante nesse homem. Claro, em todos aqueles que olharam, né, deveria ser algo extraordinário, né, ver
como aconteceu na pesca maravilhosa, que todos ficaram, e em outros muitos lugares, todos ficaram extasiados por ver o poder de Jesus, e aqui também. Um milagre como esse revela a quem servirmos, a quem servimos como Senhor. O Senhor Jesus tem domínio sobre essas coisas, sejam elas de qualquer natureza for, qualquer enfermidade que seja. Aqui no caso física, ele tem poder para curar, nele está a vontade, nele está o desejo de fazer ou não. Ele cura ou não. Aqui, Jesus tomou uma atitude de curar esse homem. Claro, a Bíblia, além de mostrar o poder nesses problemas físicos, mostra também o poder do Senhor Jesus na vida espiritual do seu povo. Ele é quem purifica internamente o seu povo. 1 João, capítulo 1, versículo 7, o texto diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Até aqueles que iremos cometer ainda. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas tendo essa segurança, não quer dizer que iremos pecar. Claro que não. Mas o sangue de Cristo, ele fez isso, ele purificou a igreja. E no Evangelho de João, no Evangelho, capítulo 8, versículo 36, Jesus diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, é o próprio Senhor Jesus quem liberta as pessoas de suas prisões espirituais, é o próprio Senhor Jesus quem liberta as pessoas dos seus pecados. A purificação da vida santa do seu povo é uma atitude dele, não é uma atitude humana, não é o ser humano que faz isso, é o Senhor Jesus quem inicia isso. E claro, o ser humano, todos nós, vamos combatendo os nossos pecados e fraquezas a partir da intervenção divina na nossa alma. Como ele interveio nessa doença, e claro, em muitas outras, nos evangelhos, ele intervém na vida espiritual também do seu povo. Ele pode curar o seu povo das suas enfermidades físicas? Pode. Ele fará isso ou não. Ele curou o seu povo espiritualmente? Sim. E de uma vez por todas, no dia da conversão. Quando esse povo se converteu, o Senhor Jesus atuou nessa conversão. Ele fez de forma definitiva. E essa pessoa o Senhor vai continuar atuando na vida dessa pessoa, purificando ela dos seus pecados, das suas fraquezas, e essas pessoas vão ter acesso ao trono da graça, à presença do Senhor, em vida de adoração, de clamor, de súplica, de intercessão, tanto pelos seus males físicos como pelos seus males espirituais. Um dos males espirituais o Senhor já resolveu, e continua resolvendo até a nossa partida desse mundo. Os males físicos ele irá resolver ou não. Uma pessoa pode ficar doente a vida toda e morrer doente, um crente. Mas o Senhor tem poder para intervir. Devemos sempre nos voltar para Ele nessa consciência. O poder tanto externo como interno de curar está nele, está naquele que pode todas as coisas. A expressão que ele usa, quero, fica limpo. A consciência de fé daquele homem, claro, estava ali, e Jesus, com sua autoridade e poder, limpou o corpo físico daquele homem. Provavelmente, esse homem já era convertido no judaísmo e deve ter acompanhado Jesus na sua jornada, na sua caminhada. Marcos capítulo 14, versículo 3, diz que ele estava na casa de Simão, o leproso. Talvez seja esse homem, como tenho falado aqui. O fato é que Jesus é quem tem essa autoridade e poder de limpar, de purificar a vida do seu povo. Não está no seu povo essa condição. Devemos sempre nos voltar para Ele em adoração, em súplica, para que Ele, que já fez isso, continue a fazer. E se Ele não fez isso ainda, só Ele pode fazer na sua vida. Só Ele pode lhe purificar o seu pensamento, o seu coração, seu espírito, para você viver a sua palavra, entender a sua palavra, compreender e viver e andar em seus caminhos. Somente Ele pode fazer isso. E naqueles que Ele já fez, nos irmãos que o Senhor Jesus já agiu,
esses devem sempre se voltar para ele para continuar nesse processo de atuação divina nas suas vidas. Que Deus nos ajude nessa caminhada cristã, nesse processo de vivermos em sua presença com temor e tremor, com desejo de adoração, de culto, de nos prostrar diante dele e de viver para a sua glória. Jesus, na argumentação aqui do texto de Lucas, Jesus honra a lei de Moisés sobre a purificação. Versículo 14, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus, inicialmente, o texto mostra que Jesus pede para não falar dele. É curioso, né? Não falem, não me divulguem, não evangelizem, né? Não falem de mim. Não é o momento ainda, vai chegar o momento, né? Mas ele diz, ordenou, a ninguém dissesse ali, ou falasse a respeito dele. Né? E tinha motivos para que não divulgassem, né, ou falassem sobre o seu poder. Claro que não era o momento ainda do Senhor ser conhecido em todas as nações, em toda parte. Não era ali o momento ainda. Provavelmente porque ele sabia que, se soubessem, iriam procurar matá-lo, como aconteceu em Nazaré, capítulo 4, versículo 29. Não é? Em Nazaré queriam matá-lo, queriam precipitá-lo de um despenhadeiro. E claro, aqui em Cafarnaum, ou nas cidades aqui onde Jesus estava, iriam querer também matá-lo. Por isso que ele diz, não falem a ninguém. Aquele homem estava sendo ali orientado por Jesus para cumprir o que havia na lei de Moisés, né? Especialmente em Levítico 14, o sacrifício que Moisés determinou ali para os leprosos. Um fato que a gente pode tirar daqui é que Jesus não tinha sido ainda crucificado, por isso a necessidade de obedecer à lei cerimonial. Depois, a partir do sacrifício de Jesus no Calvário, os atos de purificação da lei foram abolidos, eles não eram mais necessários, porque se entende que o sangue de Cristo nos purifica. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Então, mesmo que sejamos curados de nossas enfermidades físicas, não precisamos mais oferecer sacrifícios. O sangue de Jesus pagou a nossa dívida, nos purificou do nosso pecado diante do nosso Pai. Então já foi pago, o sacrifício já foi feito de uma vez por todas e para sempre. Não há necessidade mais de novo sacrifício, mas o que Jesus fez já pagou toda a dívida e tanto física ou espiritual, tudo já foi resolvido ali. O ex-leproso, ele deveria fazer daquela forma, né? Para quê? Para servir de testemunho ao povo. Esse conselho aqui, parece que o conselho final e inicial está se contradizendo, mas não é, né? Esse conselho aqui é para que o povo testemunhasse a cura de Cristo. Ou melhor, esse conselho não era para que o povo testemunhasse, né? Fazendo aqui a ideia. Não era para que o povo testemunhasse a cura de Cristo, porque de fato iria contradizer o que Jesus diz no versículo, no início, né, do versículo. Mas a ideia é para que o povo honrassem a lei. Ela deveria ser a norma padrão do povo. O povo deveria olhar para a lei e ver na lei o referencial que deveria fazer parte da igreja em todas as épocas. O judaísmo jamais deveria ter abandonado a lei, e o judaísmo fez isso. Na época em que Jesus veio, princípios humanos, como do Talmud e tantas outras invenções criadas pela mente humana, tomou o lugar da adoração, do ensino e da igreja. Então, o valor estava no Antigo Testamento, na exposição do Antigo Testamento, no Evangelho. Então, a ênfase de Jesus não é à toa a Moisés. Claro, Moisés é a base, o Pentateuco, né, de todo o Antigo Testamento, mostrando que todo o Antigo Testamento deveria ser bem valorizado na igreja. Claro que
em toda parte do Evangelho nós vemos Jesus, em muitas partes Jesus citar os profetas e Moisés, não é? O fato é que essa exposição deveria fazer parte sempre da igreja do Senhor, para que servisse de testemunho ao povo, ou seja, era a lei divulgada, explicada, que deveria fazer sempre parte da igreja, o que não acontecia na época do Senhor Jesus Cristo. Não em toda parte, é claro, graças a Deus, né? Alguns sacerdotes, com certeza, viam o seu rico e profundo valor. A lei de Moisés, claro, apontava para Cristo e, como tal, ela deveria sempre servir de testemunho, de referência para honrar aquele que viria purificar de uma vez por todas o povo, a igreja. O Senhor Jesus, quando veio, essa lei não precisava ser mais feita. Ela poderia ser exposta na igreja e deve ser exposta, falada, pregada, porque ela aponta para o Salvador, ela aponta para o Senhor Jesus Cristo, mas toda ela já foi concretizada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não há mais necessidade de que ela seja feita. Ela foi abolida, apontava para o sacrifício do Salvador, do Senhor Jesus, e é nele que temos toda a nossa purificação como igreja. É Ele quem nos purifica dos nossos pecados, é Ele quem pode curar as nossas enfermidades, é Ele quem pode agir nessas coisas. E Jesus aqui, terminando, muito requisitado, ele se retira solitário para orar. O versículo 15 nos diz que, porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem serem curadas das suas enfermidades. Jesus falou que o leproso, versículo 14, não dissesse nada a ninguém, né? Em Marcos e Mateus, a ênfase também é a mesma, né? Não digam nada a ninguém. Segundo Marcos, capítulo 1, versículo 45, foi o mesmo leproso que foi curado, foi purificado, que tomou a iniciativa de iniciar a desobediência, né? Foi ele que tomou a iniciativa e começou a divulgar em toda parte. Talvez ele não tivesse aguentado de tanta alegria, né? De tanta satisfação, regozijo, né? E passou a falar que o Messias havia curado. Talvez esse homem, né, divulgou, não conseguiu ficar, né, calado, e falou por toda parte a respeito de Jesus, a respeito do que ele havia feito com ele, e com certeza apontando e sinalizando que aquele era o Messias, era o Salvador, era o Senhor. E com isso grandes multidões vinham e afluíam para ouvirem o Mestre, para ouvirem os seus ensinamentos, como ele ensinou em Nazaré, em Cafarnaum, capítulo 4, versículo 16, 31, 32, como ele ensinou nas sinagogas, como ele ensinava na rua, como ele ensinou ao povo. Então todo mundo passou a querer ouvir as suas informações, o que ele tinha para dizer, o que ele tinha para falar. E claro, ele vinha anunciar o seu reino. O Sermão do Monte, não é um resumo, tanto no capítulo 6 aqui, como no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é um resumo de tudo aquilo que Jesus falou, ensinou, e em toda parte, e todos queriam ouvir o que ele tinha para falar, o que ele tinha para dizer. Ou seja, as profecias se concretizaram nele. Ele veio como Senhor, como Salvador, como Rei, como aquele que tem poder sobre enfermidades e poder sobre as mentes humanas, os corações humanos. É ele quem tem poder de curar a mente humana, de curar a vida humana. Em todas as áreas, é ele quem tem poder, e por isso chegavam-se ali, tanto para curarem seus ouvidos espirituais, curarem aquilo que tinham dificuldade de entender, de compreender, não é? A cura espiritual, claro, a mais valorizada no ministério do Senhor Jesus, né? Capítulo 4, versículo 43, versículo 44, né? Pregando na sinagoga ali, ele foi enviado para isso, versículo 43 do capítulo 4, ele foi enviado para pregar, ou seja, seu principal ministério era o ensino para curar as mentes espiritualmente,
e essas passassem a segui-lo, honrá-lo e exaltá-lo, né, suplicando e tendo uma vida de súplica a vida toda na caminhada, na vida cristã, para serem assim aprimoradas, não é? Uma mente aprimorada no Evangelho, uma mente que vai se purificando por meio da palavra e da atuação do Senhor Jesus Cristo, é uma mente aprovada por Deus, é uma mente aprovada pelo Senhor. E também aquelas multidões queriam ser curadas de suas enfermidades, parentes, amigos, filhos, filhas, pessoas com dificuldades enormes de saúde, não é? Enfim, claro, né? Levavam ali os seus para serem curados por aquele que tem o poder de fazer isso. É claro que hoje Jesus não está presente literalmente em nosso meio, mas espiritualmente, e Ele é quem tem o poder da cura, tanto física como espiritual. É Ele quem tem o poder de fazer todo tipo de ajustes na nossa mente e no nosso físico. Somente Ele tem esse poder. Se Ele não agir, nós não iremos desenvolver a nossa habilidade de súplica a Ele. Nós não iremos crescer nessa atitude, nesse comportamento. Nós iremos viver indiferentes. Nós iremos orar indiferentes. Nós iremos viver como se Jesus não estivesse presente. A fé de muitos, o amor de muitos esfriará. Lembra, né, de Apocalipse, falando da igreja de Éfeso? O fato é que precisamos ter ou pedir, se não tivermos, essa atitude de súplica diante do Senhor, né? De oração fervorosa, de suplicar o seu santo nome na atuação da nossa vida espiritual, né? Na nossa vida como igreja, como povo do Senhor, para crescermos nas áreas necessárias para a nossa fé cristã, para a prática da fé. Se já entendemos muitas coisas, ótimo, mas se não praticamos muitas coisas que entendemos, ruim, né? Precisamos ser desafiados e, claro, a intervenção de Cristo em nós, né? Nos fazendo crescer nas diversas áreas que não produzimos, que não agimos, que não temos iniciativa. Só Ele pode fazer isso em nós. Por isso, a necessidade de buscá-lo, buscá-lo para tanto Ele agir com poder, como também reconhecermos seu poder na atuação na nossa vida espiritual e também física dos nossos queridos que passam por problemas sérios de saúde. Então, afluía essa grande multidão, concluindo aqui, o que era que Jesus fazia? Ele deixava a multidão, ali o grupo de WhatsApp. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele saía do grupo, né? Saía do grupo. Eu não estou dizendo para ninguém sair do grupo aqui, viu? Não é isso. Né? Vamos continuar no grupo e informações sempre boas a respeito do Senhor, do Salvador, claro. Muito bom aquela comunhão ali, não é? O fato é que Jesus, por que Jesus se retirava? As multidões o sufocavam, né? Todo mundo querendo ser curado, todo mundo querendo ouvir. Talvez os noturnos, né? As pessoas que dormem de 3 horas da manhã, queriam ficar ali perto, queriam escutar ele. As pessoas que dormiam mais cedo, se acordavam mais cedo, se acordavam de 5, aí talvez batendo na porta, não sei, né? A gente quer ouvir, a gente quer ser curado. Jesus não tinha descanso, um minuto, e ele era homem. Ele cansava também, claro. Ele era 100% homem. E procuravam ali, mas ele, né, se retirava para lugares solitários e orava. Orava ao Pai Celestial, orava ao seu Pai. Perceba, irmãos, que quem não precisava orar, orava. Não é? Se formos analisar aqui o Filho do Pai, a comunhão eterna de Jesus com Deus Pai, não é? Se a gente for analisar, a comunhão com eles não teve início nem fim. Mas é claro que o texto está apontando para a humanidade de Jesus. Jesus, homem, né? Ele se volta
Claro que Jesus, o Senhor, não podemos fazer essa separação, né, entre Jesus homem e Jesus Deus, era um só. Né? O fato é que ele se voltava para Deus Pai e orava. Fazia o quê? Súplica pelo seu povo, pelo ministério que ele estava ali exercendo, pelas dificuldades que estava enfrentando e passando. Ele era homem também. Então, sabemos pela oração sacerdotal o conteúdo da oração de Jesus, né? Aquilo que ele falava, que ele comunicava ao Deus Pai. Então, ele se retira solitário para orar. Jesus ensinou isso ao seu povo, né? Tanto de forma literal aqui, como no seu ensino público, né? Ele ensinou o seu povo a não orarem publicamente, mas a orarem de forma privada. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ali é o local de oração, especialmente. Não estou dizendo com isso que as orações não devem existir publicamente, é claro que não. É claro que os servos de Deus sempre oraram. Atos, as cartas de Paulo, toda parte a gente vê oração pública ao povo de Deus, mas especialmente a oração deve ser algo solitário. Se reservar um tempo para isso, reservar um tempo para estar só com Deus, ou seja, não está só, né? Está sozinho ali, mas está falando com Deus, Deus Pai, e esse, pela sua graça, como atuou pelo Espírito Santo no ministério de Jesus, atuou pelo Espírito Santo no ministério da igreja. A igreja, em Atos dos Apóstolos, em diversos momentos, para orar, o chão estremece, há avivamento em muitos locais, e Deus age com o seu poder pela oração do seu povo, porque esse povo se volta para Ele com um coração sincero, de súplica, pedindo socorro, de adoração, clamando pela sua intervenção, pelo seu poder. Então Jesus deixou o exemplo de como devemos nos reservar um tempo para adorarmos ao Senhor em oração, em vida de relação com Ele, para que Ele venha a intervir na nossa vida particular, de como devemos andar e viver, e como temos muitas coisas para serem aprimoradas e mudadas. São muitas coisas na nossa alma e no nosso pensamento que precisam ter intervenção divina. Muitas atitudes que não deveríamos ter, que nos arrependemos na confissão de pecados. Quando estamos confessando os nossos pecados a Deus, nos arrependemos de muitas coisas que falamos, que pensamos, que fazemos. Muitos erros espirituais são produzidos pela nossa mente. E, claro, é necessário a intervenção divina para que essas coisas se amenizem, ou venhamos a perceber essas coisas e venhamos a descartá-las da nossa vida espiritual. Precisamos orar. Como igreja, não podemos deixar de ter esse hábito que o Senhor Jesus tinha, se reservar, saía de perto das multidões e ia orar. A grande pergunta: você ora ao Senhor? Você suplica a Deus? Você tem enfermidades físicas? Você tem enfermidades espirituais? Eu sei que temos, não poucas, muitas, mas precisamos colocar essas coisas diante de Deus. Jesus não tinha enfermidade física, nem tinha enfermidade espiritual. Mas ele procurava seu Pai e orava, e tinha esse hábito de fazer isso. Então todos nós temos problemas sérios espirituais, e problemas sérios, e talvez alguns problemas sérios físicos. É necessário se voltar para o Senhor em oração, em sujeição à sua palavra, como Ele fez, fazermos também, como Ele orou, nós orarmos também, como o leproso suplicou, nós suplicarmos também, nos voltar para Deus e colocar diante de Deus todas as nossas mazelas, porque só Ele pode tomar conta de nós, só Ele pode nos purificar,
Só Ele pode nos trazer uma vida sadia, espiritualmente falando, e fisicamente só Ele pode agir no nosso físico. Somente Ele pode nos trazer cura de verdade. Então que Deus nos ajude, irmãos, na nossa caminhada de súplica, de oração, de vida com Deus, de relação com Ele, para que Ele venha nos purificar, nos trazer saúde espiritual. Isso é o que precisamos de mais urgente, saúde espiritual, do que saúde física. Precisamos muito mais ter saúde espiritual e clamar ao Senhor incessantemente, nas nossas orações, para que Ele intervenha na sua obra, na sua igreja, e venha fazer um avivamento, se assim Ele quiser, por meio da súplica do seu povo, e esse povo se voltando para Ele em oração, assim Ele responder com atuação espiritual na vida do seu povo, nos fazendo crescer em todas as coisas. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado, Jesus amado, pelo Senhor ter nos purificado das nossas enfermidades espirituais. Continua fazendo isso, Senhor, porque ainda há muita coisa ruim na nossa alma, nos nossos pensamentos. Ainda pensamos coisas perversas, coisas horríveis diante de Ti, contra Ti e contra o nosso próximo. Ó Pai querido, purifica a Tua obra pelo Teu Santo Espírito, purifica a Tua igreja através da obra expiatória de Jesus Cristo. Lava-nos, Senhor, para sermos mais alvos que a neve. Abençoa-nos, Senhor, como igreja. E aqueles que são enfermos fisicamente, ó Deus, age com poder, age com graça, ó Jesus, como Tu fizeste na Galileia. Cura os nossos filhos, irmãos, irmãs, cura com Teu poder miraculoso que o Senhor demonstrou na Galileia, se assim o Senhor quiser. Se assim o Senhor quiser, faz isso. Pelo Teu nome suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Atua especialmente na vida espiritual da Tua igreja. Limpa aquilo que não serve do nosso coração, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos faz ter uma vida obediente de oração nos nossos lares, fechando a nossa porta e clamando ao Teu nome, em nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém.